Olá! Nossa aula de hoje é sobre o conceito e a origem do currículo. Bom, o termo currículo origina-se da palavra latina curriculum, que significa correr, pista de corrida ou ainda trajetória, né? Considerando seu significado e sua origem epistemológica, entende-se a palavra currículo como um curso ou um caminho então a ser seguido. Quando essa definição é transportada para o campo educacional, este assume o papel de guia do conteúdo apresentado ou trajetória do conhecimento a ser seguida no processo de escolarização. Segundo Goodson, citado por Hamilton e Gibson, as palavras classes e currículo parecem ter entrado no tratamento educacional em uma época em que a escolarização estava se transformando em uma atividade de massa, né? Embora os primeiros registros sobre classe tenham aparecido em 1509 na College of Mountain, na França, a primeira ocorrência do uso da palavra currículo foi em 1633, na Universidade de Glasgow, na Escócia, né? Nesse período, os princípios calvinistas permeavam a prática educacional. Um dos conceitos centrais da prática social calvinista era a disciplina. Portanto, naquele momento houve a primeira relação entre currículo e disciplina. A partir de então, surgiu uma forte relação entre o conhecimento e o controle, que permeará toda a história do currículo e da construção do conhecimento como praxis social. Isto é, a construção do conhecimento como uma ação ordenada com fins sociais, né? Nos séculos seguintes, o conceito de classe e sua diferenciação foram ampliados e aprimorados. Goodson, em 2013, menciona que no século XIX, entre 1801 e 1900, a Universidade de Glasgow exercia bastante influência sobre o que ele chamou de pedagogias de classe. A pedagogia de classe se refere ao ensino diferenciado conforme a classe social dos alunos, mesmo que esses frequentassem a mesma escola. Assim, as crianças pertencentes à classe dominada tinham acesso aos conteúdos que reforçavam essa condição. Já as crianças da classe dominante tinham acesso aos conteúdos que promoviam e reforçavam a mensagem de dominação aos demais. Naquele momento, também se estabeleceram duas situações: a transição do sistema de classe para o conceito de sala de aula e a constatação do poder diferenciador, em que, como já dissemos, o ensino foi diferenciado pela classe. Já com a Revolução Industrial, cuja primeira etapa, a gente sabe, ocorreu lá na Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX, o processo de escolarização sofreu novas mudanças, impactadas pelas transformações sociais e políticas dessa época. As pessoas estavam migrando, então, dos ambientes rurais para as cidades, se encontravam em um processo inicial de organização e de urbanização. É bom lembrar que antes da industrialização as pessoas se concentravam nas regiões rurais, e ficavam mais próximas ao seu núcleo familiar. E então era dentro desse núcleo familiar que os artesãos ensinavam o seu ofício aos membros mais jovens da família, A família, então, nesse período, era responsável pela transmissão do conhecimento e pela formação emocional. Essa formação emocional diz respeito, então, à transmissão de valores, crenças e símbolos presentes na sociedade da época, E também pela transmissão dos comportamentos esperados por essa sociedade. Já com o processo de industrialização, os jovens passaram a migrar para as cidades, que estavam em processo de formação. O conhecimento, principalmente o conhecimento profissional, obtido no núcleo da família, então, não era mais suficiente para atender às novas demandas do mercado de trabalho, que também estava se formando, Era a industrialização. Surgiu, então, a necessidade de se organizar o conhecimento e transmiti-lo de forma que os cidadãos aprendessem o que era necessário para atender ao mercado e não mais era uma tradição familiar. Começou, então, a se pensar na ligação do currículo com a pedagogia. O conhecimento educacional formal ele foi potencializado quando se acrescentou o processo de avaliação, em 1850, com a criação das primeiras juntas examinadoras universitárias. No começo do século XX, o currículo já funcionava como um elemento de diferenciação social.
Já havia o sistema de sala de aula, em que as aulas e as disciplinas tinham seu fluxo, horário, notas e demais padronizações estabelecidas. O currículo, então, passa a ser entendido como matéria escolar. Atualmente, usamos os termos disciplinas escolares, né, ou ainda listagem de conteúdos, para nos referirmos a essa sistematização. Em 1904, alguns países como Inglaterra e Estados Unidos definiram os regulamentos secundários, que subsidiaram as definições das matérias básicas a serem contempladas no currículo. Segundo Goodson, em 1917, esse processo já estava consolidado. A partir desse momento, o currículo passou a ser um campo de tensão entre o conteúdo que deveria ser aplicado versus o conteúdo que seria excluído. Situação similar à que ocorre até hoje, né? Outra preocupação que emergiu nesse contexto era como ministrar tantos conteúdos dentro do horário escolar. Dessa forma, os horários passaram a ocupar um espaço privilegiado, segundo Goodson, sendo sistematizados e organizados de acordo com as exigências dos especialistas. Em 1944, influenciado pelo ato educacional e pelo currículo universitário, o currículo ganha força. Em 1951, por meio do Certificado Geral de Educação, há a separação dos conteúdos em conteúdos principais, vinculados aos currículos universitários, dos demais conteúdos, né, curriculares. Essa visão, marcada pela transferência instrumental de teorizações americanas e inglesas, permaneceu no Brasil até o início da década de 80. Segundo Lopes e Macedo, foi a partir da década de 90 que o currículo passou a ter um enfoque mais sociológico, sendo compreendido dentro dos contextos políticos, econômico e social, devido ao início da redemocratização brasileira. Em dezembro de 1996, foi aprovada a LDB, Lei das Diretrizes Bases da Educação Nacional, que tem por objetivo propiciar todos os cidadãos uma formação básica comum e consolidar a organização curricular. Já agora, em relação ao conceito de currículo, nós podemos verificar o seguinte.
Segundo Coll, 1987, o currículo é o campo de estudo dentro da área da educação que traduz e concretiza a orientação do sistema educacional. Espera-se que o currículo organize e estruture a coerência entre o que é planejado no âmbito educacional com o que é feito na prática por meio de estratégias de aplicação do conteúdo. Para o acompanhamento de sua eficácia e efetividade, usam-se metodologias de aplicação e avaliação de resultados. Esse campo é capaz de influenciar as propostas curriculares oficiais e as práticas pedagógicas a partir do processo de ressignificação de suas propostas. Segundo o artigo 13 da Resolução nº 4, de julho de 2010, o currículo configura-se como um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização dos significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. Ainda nesse dispositivo legal, o currículo deve difundir os valores de interesses sociais e os diferentes direitos e deveres dos cidadãos, além de atuar na organização da proposta curricular, promovendo um percurso formativo adequado e contextualizado de acordo com os interesses e as necessidades dos estudantes. De acordo com Lopes e Macedo, a produção curricular no Brasil se baseia em 3 vertentes principais: a vertente pós-estruturalista, o currículo e o conhecimento em rede, e a última vertente é a história do currículo e constituição do conhecimento escolar. Vamos iniciar pela vertente pós-estruturalista. De acordo com o método do estruturalismo, qualquer língua pode ser analisada como um sistema, no qual cada um dos elementos linguísticos só pode ser definido pelas relações de equivalência ou de oposição que mantém com os demais elementos, Teoria do Ferdinand de Saussure. Esse conjunto de relações forma a estrutura, e essa estrutura é produzida dentro da cultura em que os indivíduos estão inseridos. Na vertente pós-estruturalista, esses elementos linguísticos não possuem mais uma relação direta, podendo ter uma representação em unidades descentralizadas ou até criar novas relações. O pós-estruturalismo, então, ignora a antiga ordem de estruturar o conhecimento e organizá-lo somente por classe social e pela economia política. Já a vertente currículo e conhecimento em rede tem como seu principal precursor o português Boaventura de Souza Santos, e o enfoque fundamental é na categoria cotidiana e na formação de professores. O conhecimento deve ser entendido como viável, social e histórico, sem linearidade ou hierarquização, mas seguindo redes de referências na prática social. Assim, seria composto por disciplinas e atividades múltiplas e abarcaria experiências tanto individuais, de cada aluno, quanto coletivas, da sociedade, da cultura e da escola em qual ela está inserida, promovendo, então, a integração da realidade individual do aluno com o papel social da escola. O currículo conseguiria incluir e tematizar problemas modernos, como o mercado de trabalho, a produção científica e a compreensão das relações modernas. O currículo, então, segundo essa vertente, seria produzido e significado no senso comum. Por último, a vertente histórica do currículo e a constituição do conhecimento escolar. Sobre essa vertente, os estudiosos brasileiros questionavam a efetividade das teorias existentes na realidade do currículo brasileiro. A transferência educacional, pensada por Antônio Flávio Moreira a partir da década de 90, foi ampliada, agregando categorias como globalização, hibridização cultural, que é a junção, mistura de culturas, e o cosmopolismo. A partir desse trabalho, o currículo no Brasil passou a proporcionar subsídios para as políticas curriculares básicas e para a constituição de campo e de práticas vividas. Incentiva-se o estudo da história das disciplinas escolares. Com isso, a escola passa a ter uma autonomia relativa, como uma totalidade em que o cultural e o social se apresentam mediatizados pelo pedagógico. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.